Daniel capítulo 2. Nós vamos ler do verso 24 ao verso de número 49. Antes de fazermos essa leitura, gostaria de contar uma breve história sobre um engenheiro. Esse homem era um homem muito criativo e ele decidiu construir uma ilha em águas internacionais. E ele decidiu construir aquela ilha e declarar aquela ilha uma nação independente. Em 1968, Giorgio Rosa, um criativo engenheiro italiano, construiu uma plataforma marítima, ou seja, uma ilha, e ficava lá a metros de distância do limite territorial italiano. Ali já era águas internacionais. E aquele homem proclama aquela ilha uma nação independente, livre de regras e burocracia, e ele se autodeclarou presidente daquela ilha, presidente daquela nação. Dito isso, irmãos, eu gostaria de ler com vocês Daniel capítulo 2, do verso 24 ao verso 49, assim diz a palavra do Senhor. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei, e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões na tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no eixo, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu,
e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quando ao que viste aos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lado. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto aos que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu sucederá um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que um monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou-se o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhes fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Com vossas cabeças, irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, estamos diante da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Pai, que a Tua palavra ache morar em nossos corações. Ilumina nossas mentes para o verdadeiro entendimento da Tua palavra. Nos quebranta, ó Pai, e nos faz guardar essa palavra em nossos corações, para venharmos a frutificar, Pai, e a sermos testemunhas fiéis do Teu reino. Usa-me a mim, Pai, como um instrumento fiel, como um arauto em Tuas mãos. Me ilumina, ó Deus, para que eu possa pregar tão somente a Tua palavra, e o Teu povo possa ser edificado pela Tua palavra. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria de voltar um pouco para o início do capítulo 2. Nós vimos isso na semana passada. Nós vimos que, diante do fracasso dos cananeus, em feiticeiro em desvendar o sonho do rei Nabucodonosor, o rei se indigna, pois mesmo com todos os seus recursos, poder, mesmo com seus sábios, com grande fonte de conhecimento no seu reino, ele percebe que é limitado e que ele não tem o controle de todas as coisas. E somente Deus poderia responder às dúvidas e anseios do seu coração. Diante da indignação do rei, o rei não demonstra humildade, mas a sua indignação o leva à tirania, à revolta, à frustração. E agora, em grande arrogância, o rei dá ordens para que todos os sábios do reino fossem mortos. A notícia chega a Daniel, que era um dos sábios do reino. E ele, de maneira distinta da arrogância do rei, da bajulação e da enrolação dos cananeus, ele agora, diante da situação, não responde o mal com o mal, mas busca ao rei e diz que iria interpretar o sonho do rei. Um sonho que o rei não se lembrava, porque em momento algum o rei cita esse sonho. O rei não se lembrava desse sonho. Mas o próprio Daniel, o rei não se lembrava e os sábios do reino não tinham como interpretar esse sonho. Mas o próprio Daniel também não tinha nenhuma pista do que poderia ser. Então, diante disto, o que ele fez?
ele se reúne com seus amigos, com Ananias, Misael e Azarias, e oram a Deus. E exatamente a partir disso, Deus revela o sonho a Daniel. A partir da humildade de Daniel, de buscar conversar com o rei, e a partir disso entregar essa causa na mão do Senhor, juntamente com seus amigos, Deus responde o sonho, revela o sonho a Daniel. E Deus não revela apenas o sonho, Deus revela o sonho e a interpretação. O rei estava atribulado com aquele sonho. Ele não lembrava mais o que ele tinha sonhado. É tanto que ele não relata a nenhum dos sábios o que ele tinha sonhado. E Daniel, quando chega diante do rei, Daniel diz, o Senhor sonhou com isso, com isso e com isso. E o rei começa a se lembrar do sonho. E Daniel diz, e a interpretação é isso, isso e isso, como acabamos de ler o texto. Dito isso, irmãos, eu gostaria que vocês atentassem comigo para o verso 24 ao verso de número 30. E o tema do nosso sermão hoje é um reino eterno. Um reino eterno. Nós vamos tratar o primeiro ponto, os agentes do reino. Esse será o primeiro ponto, do verso 24 ao verso de número 30, que diz assim: Por isso Daniel foi ter com Airoque, ao qual o rei tinha construído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Airoque depressa introduziu Daniel na presença do rei. E lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, ao qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Primeiro ponto, irmãos, é os agentes do reino. Foi Deus que deu o sonho que perturbou Nabucodonosor. Foi Deus que mostrou o sonho e deu a interpretação correta a Daniel. Sendo assim, somente Deus é digno de toda a glória. Assim como Deus usou Daniel para proclamar a sua revelação, Deus também nos usa hoje. Nos usa hoje para proclamar a sua revelação especial, que é as Escrituras. Para anunciar as obras desse Deus, esse Deus que é tremendo. Nós vemos justamente Daniel orando ao Senhor, e agora Deus dará a revelação do sonho a Daniel. Daniel, quando chega na presença do rei, Daniel não se exalta. Ele não coloca numa posição de ser superior às outras pessoas. Muito pelo contrário, Daniel, ele diz, na presença do rei, verso 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. É Deus que revela, e Deus é o único digno de toda a glória. Portanto, Deus nos usa, Ele usa o seu povo, os agentes do seu reino, como instrumento para proclamar a sua revelação. Ele usa o seu povo, os agentes do seu reino, como proclamadores da sua revelação. Daniel revela o sonho de Nabucodonosor. Em uma época que Deus falava com os homens a partir de sonhos e de profetas. Deus falava com os homens de início por meio de teofanias. Ou seja, Deus aparecia aos homens de diversas maneiras. Como, por exemplo, Deus aparecendo a Moisés na sarça ardente. Como a nuvem de fumaça que cercava o povo. Era teofanias de Deus. Deus aparecia daquela forma.
como o homem que lutou com Jacó. Eram teofanias de Deus. Contudo, Deus depois passa a falar por meio de profetas. E sendo Daniel um desses profetas pelo qual Deus falava. Deus, ele vem falando com a humanidade de diversas formas. Mas hoje ele fala pela sua palavra. Por meio do ensinamento do seu filho. Por meio da doutrina dos apóstolos e dos profetas. O cano foi fechado. A revelação de Deus foi fechada. E hoje, tudo que ele quer que venhamos a saber, ele revela pela sua palavra. A palavra de Deus é a revelação de Deus. E Deus dá entendimento dessa palavra ao seu povo, assim como ele deu entendimento do sonho a Daniel. É Deus que dá entendimento ao seu povo da sua palavra, assim como ele deu a Daniel o entendimento do sonho de Nabucodonosor. Por isso é o Senhor que é digno de toda a glória. Somos chamados a sermos agentes desse reino, sermos proclamadores da mensagem do Evangelho. Somos chamados para a expansão do reino de Deus, que resulta em sua glória. Somos chamados a proclamar ao mundo qual é a vontade de Deus e os desígnios eternos de Deus que Ele deu a revelar por meio da sua palavra. Somos chamados a isso. Somos chamados para proclamar a ética do reino de Deus. Somos chamados para anunciar o Salvador Cristo Jesus. Somos chamados para anunciar o fim dos tempos, onde Cristo virá. Somos chamados para isso. Somos agentes desse reino. E somos chamados para levar essa mensagem aos aflitos, aos cativos, aos que estão oprimidos pelo pecado. Perceba, Nabucodonosor, mesmo com todo o seu poder, mesmo com todo o seu poder, com todo o seu reino, com todos os seus bens, com toda a fonte de conhecimento do seu reino, ele era limitado e ele não conseguia conhecer esse sonho. Ele estava perturbado, mesmo com sua arrogância, com sua tirania, ele estava perturbado porque ele não sabia qual era a revelação daquele sonho. Ele sequer lembrava desse sonho. Mas o Senhor, em sua misericórdia, usa um agente do seu reino, usa o profeta Daniel, que leva essa mensagem, que interpreta o sonho, que diz o sonho e interpreta o sonho para Nabucodonosor. Irmãos, é assim conosco hoje. Nós somos agentes desse reino, muitas pessoas estão perturbadas, muitas pessoas estão cansadas, oprimidas. E nós somos os agentes desse reino que vamos levar para essas pessoas a revelação de Deus em sua palavra. Levar o evangelho de Deus que tem a solução, que traz paz para a alma do ser humano. Somos chamados para anunciar esse reino. Somos chamados para levar essa mensagem. Deus tem seus agentes em seu reino. E nós somos agentes desse reino. Todos aqueles que foram feitos filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus, são agentes desse reino. Daniel aqui, ele cumpre um papel de arauto, de proclamador. Em momento nenhum Daniel chega e diz, eu acho isso, rei. Essa é a minha palavra. Ele diz, não, nem um sábio, nem um homem poderia revelar esse sonho, exceto o Deus dos céus. Somente Ele poderia trazer essa revelação. Ele se coloca na posição de um instrumento de barro, um instrumento que não tem mérito algum, um instrumento que não recebe glória alguma, mas um instrumento que leva a mensagem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É nessa posição que Daniel se coloca. E ele ali relata o sonho do rei. E ele diz no verso 30, e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Daniel, ele diz justamente isso, eu não sou mais sábio, eu não tenho nada de bom em mim, eu não tenho algo que me faça melhor do que os outros, mas foi a misericórdia de Deus que me revelou esse sonho para que eu viesse aqui proclamar ao rei. Para que eu viesse aqui proclamar tão somente aquilo que o Senhor nos revelou. Irmãos, vivemos em uma época onde as pessoas se dizem cristãos, mas vivem em ambientes que não estão centrados nas Sagradas Escrituras.
falam de tudo menos da palavra de Deus. E nós não temos autoridade para proclamar aquilo que achamos, aquilo que pensamos, aquilo que supomos. Mas nós temos apenas a autoridade de proclamar a mensagem do Senhor, porque é ela que tem poder para salvar o pecador. Somos chamados apenas para proclamar a palavra de Deus, sem acrescentar, sem diminuir nada, mas tão somente a palavra de Deus. Assim como Daniel, que proclamou tão somente o que o Senhor lhe disse, assim também somos chamados como agentes do reino para proclamar tão somente aquilo que o Senhor nos revelou em sua palavra. É para isso que somos chamados, para sermos agentes desse reino em proclamação do Evangelho, em proclamação da palavra de Deus. Somos chamados para isso. Irmãos, eu gostaria de atentar com os irmãos para o verso de número 31 ao verso de número 45, que nós vamos agora tratar sobre o segundo ponto, o reino que não passará. Esse é o segundo ponto, o reino que não passará, do verso 31 ao verso de número 45, que diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua, nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará pedaços e esmiuçará. Quando ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lado. Com os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto aos que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu sucederá um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumará todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel, ele passa a explicar a imagem que o rei viu e como esta é uma visão de 4 monarquias. Os reinos da Babilônia, o reino da Pérsia, da Macedônia e o reino romano. Entenda que Daniel traz a interpretação do sonho ao rei. E a interpretação do sonho é a seguinte: o reino da Babilônia é a cabeça, e os demais reinos vão sendo as demais partes do corpo.
contudo virá uma pedra e destruirá aqueles reinos. O reino da Babilônia será destruído por um reino sucessor ao dele. E por aí por diante. E aquele último reino, que terá a parte de ferro, será destruído por essa pedra, que cortará e todos aqueles reinos cairão. Perceba, se você pegar uma estátua e quebrar a base, o restante cai e se quebra. E foi justamente essa ideia que Daniel trouxe. Todos esses reinos passarão, todos esses reinos cairão diante de um reino que é eterno. Daniel, quando traz a revelação, ele diz a Nabucodonosor que Deus o fez conhecer os finais dos tempos, a revelação dos finais dos tempos. E é justamente a estabilização de um reino que é eterno. Todos os reinos passam. Esses reinos, esses 4 reinos, eles tiveram suas ascensões, eles tiveram seus auges. O reino da Babilônia, o reino da Pérsia, o reino da Macedônia e o Império Romano tiveram as suas ascensões, tiveram suas altas, mas todos esses reinos vieram a declínio. Todos esses reinos caíram. Todos esses reinos caíram. Contudo, Deus envia uma pedra que não precisou de mãos humanas para ser retirada, mas uma pedra que foi enviada pelo próprio Deus. Deus envia uma pedra, e essa pedra que, conforme o verso 45 diz, como vistes que o monte foi cortado por uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Essa pedra, ela surge durante o Império Romano. Essa pedra, ela nasce em forma humana, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Essa pedra, ela vive como ser humano, ela se esvaziou a si mesmo, e ela vive em semelhança de homem. Essa pedra, ela é pregada em uma cruz, morrendo a mais horrível de todas as mortes, para inaugurar um reino que é eterno. Essa pedra é Cristo Jesus. Cristo é essa pedra, a pedra que destrói todos esses reinos, a pedra que todos esses reinos um dia irão de se prostrar diante dele e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E ele inaugura o seu reino na cruz do Calvário. Ele inaugura o seu reino diante do Império Romano, um dos maiores impérios da história da humanidade. Ele inaugura ali um império eterno. O Império Romano caiu. As fortalezas romanas caíram. Mas o reino de Cristo é um reino que é eterno. Em Atos 4, verso 11 e 12, Pedro, em seu discurso, em sua pregação, Pedro diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo é essa pedra, e somente em Cristo há salvação. Cristo inaugurou um reino, Cristo deu a possibilidade dos homens serem reconciliados com Deus, Cristo teve misericórdia dos homens, dos seus eleitos, e escolheu salvá-los. Morrendo a pior de todas as mortes, a morte de cruz, e ele ressuscita ao terceiro dia, e ascende aos céus, e hoje está sentado à destra de Deus Pai, com um cetro de ouro em suas mãos, no qual ele reina, e o seu reino é eterno, e não há quem possa deter o seu reino. Recentemente, muitos jornais publicaram uma notícia de uma cantora famosa, que disse que iria impedir o Apocalipse. Diante daquela festa, ela disse: vamos impedir o Apocalipse. Contudo, o final dos tempos é algo inevitável, algo que nenhum governo humano terá forças, nenhum reino humano terá forças, porque o final dos tempos já começou. A vitória já foi conquistada.
O reino já foi comprado com alto preço, um preço de sangue derramado numa cruz. O reino já foi conquistado. Cristo venceu a morte. Cristo trouxe reconciliação dos homens para com Deus. Só há um caminho que pode levar os homens a Deus. É Jesus Cristo, o homem. Esse reino já foi inaugurado. E não há nada que possa impedir o crescimento desse reino. Não há nada que possa impedir a expansão desse reino. A perseguição, as dores, os governos desse mundo não podem impedir o crescimento desse reino. Como vimos hoje na escola bíblica dominical, a igreja, quando ela é perseguida, é o período que ela mais cresce. É os períodos que ela mais se expande. Onde ela mais cresce, porque não há quem impeça a expansão desse reino, o crescimento desse reino, esse reino que já foi conquistado, esse reino que já foi comprado, esse reino que está em expansão. Esse reino que um dia será concretizado, quando Cristo voltar em glória, e julgará todos os povos, e restaurará céus e terra, e glorificará todos os seus eleitos, que reinarão com ele em novos céus e nova terra, eternamente. Esse reino, ele foi conquistado, não pelas forças de homens, não pelo poder bélico de exércitos, mas esse reino foi conquistado pela morte do justo, que morreu em favor de injustos. O justo que tomou a morte dos injustos. O santo que morreu pelos iníquos, para nos fazer santos. Para nos lavar pelo seu sangue e nos fazer mais alvo do que a neve. Foi dessa forma que esse reino foi conquistado. Mas a morte não foi o final. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ascendeu aos céus, onde ele reina em glória. E ele tem o poder e o governo de todas as coisas. Esse é o reino pelo qual todos esses outros reinos foram quebrados. Um reino que é eterno. Em Mateus 16, verso 18, Jesus conversando com Pedro, em um diálogo com Pedro, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto, quando é lido a grosso modo, muitas pessoas acham que Pedro é a pedra. Mas quando nós vamos olhar, ali há um trocadilho de palavras. A palavra Pedro significa pedregulhos, pedras pequenas. E Jesus ali está dizendo: tu és pedra pequena, tu és um pedregulho, tu és um pó de pedra. Mas sobre essa pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. É isso que Cristo Jesus estava dizendo. Porque ali, de fato, ele estava conquistando a maior vitória que já existiu. Uma vitória que é eterna. Todos os reinos caem. Nenhum governante consegue governar eternamente. Nenhuma monarquia, nenhuma linhagem real consegue governar eternamente. Todos os reinos caem, todos os reinos passam. Mas o reino de Cristo, esse sim é um reino eterno. O reino de Cristo é um reino que será eterno. E ele reinará eternamente. O que Daniel estava dizendo ao rei Nabucodonosor, um rei que confiava na força do seu braço, um rei que era arrogante, o que Daniel estava dizendo ali a ele, a interpretação que Daniel estava dizendo do sonho, era que o reino dele iria cair. E que os demais reinos que sucederiam dele, também todos eles iriam cair, diante de um reino que era eterno, o reino de Cristo Jesus, um reino que é eterno. Daniel explica ao rei que todos os reinos, poderes, injustiças, pecados, dor desse mundo, tudo isso passará, e um dia virá um reino perfeito e eterno, um reino que foi inaugurado em Cristo Jesus, e que será pleno na sua segunda vinda, quando ele concretizar o seu reino
em novos céus, em nova terra. O que Daniel estava dizendo é que após o Império Romano, seria ali constituído um reino eterno. Um reino pelo qual Cristo conquistou na cruz do Calvário. Era justamente isso que Daniel estava dizendo. E eu gostaria de ver com os irmãos o verso de número 46 e 47, onde nós vamos destacar o último ponto, o reconhecimento desse reino. E diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta em manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Nós vamos ver o último ponto, irmãos, desse verso 46 ao 49. O reconhecimento desse reino. Assim como Daniel e seus amigos foram reconhecidos como parte desse reino, Daniel aqui ele não fica conhecido como o grande revelador de sonhos. Daniel aqui não fica conhecido como o grande sábio. Daniel aqui ele fica conhecido como o servo dos Deus verdadeiro. Perceba que a todo momento Daniel engrandece ao Senhor. Verso 47 diz: disse o rei a Daniel: certamente vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e o revelador de mistério. O revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ou seja, somente Deus recebe a glória. Daniel aqui ele não fica conhecido como o homem que revela sonhos, mas ele fica reconhecido como servo do Deus Altíssimo. Ele fica reconhecido como um homem que é agente no reino de Deus. Ele fica conhecido como um servo do Deus verdadeiro, servo do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, como o próprio rei Nabucodonosor teve que confessar. Mesmo diante desse exílio, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de um povo diferente do seu, Daniel fica reconhecido por fazer parte desse reino, de um reino eterno. Mesmo vestindo roupas babilônicas, mesmo tendo que falar em aramaico, Daniel fica reconhecido como servindo a um Deus verdadeiro. Assim é conosco, irmãos. Vivemos em um exílio. Não estamos na nossa pátria. Vivemos desafios diários. Vivemos perseguições, difamações. E devemos ser reconhecidos como servos do Deus verdadeiro. Não podemos desanimar diante dessas coisas, mas devemos proclamar a palavra de Deus, testemunhar da palavra de Deus com nossa vida, para sermos reconhecidos como servos do Deus verdadeiro. Mesmo diante de reis que persigam o povo de Deus, mesmo diante de uma cultura que a cada momento tenta desconstruir a fé cristã, devemos ser representantes desse reino. Assim como devemos ser proclamadores, devemos ser representantes desse reino e sermos reconhecidos como representantes desse reino. Devemos ser representantes desse reino. Por termos uma ética cristã, por conhecermos a palavra de Deus, por vivermos essa palavra. Por um extremo, em nossa cultura, nós vemos dois extremos. Um extremo são pessoas que, quando estão fora da igreja, as suas atitudes, os seus hábitos, não condizem com a fé cristã. Muitas pessoas, numa espécie de brincadeira, chamam esses crentes de cristão 007, porque ninguém sabe que ele é cristão. Ele não diz, ele tem vergonha do evangelho. Por outro lado, vemos cristãos que se utilizam de um formalismo religioso para se dizer cristão, onde se enchem de legalismo,
se enchem de coisas que a Bíblia não prediz para se dizerem cristãos, mas também testemunham pouco do Evangelho. Testemunham pouco do Evangelho e conhecem pouco a palavra de Deus. Contudo, o Senhor nos chama para ser reconhecidos, e a única forma de sermos reconhecidos como agentes desse reino é pelo conhecimento das Escrituras e uma vida de acordo com as Escrituras. Perceba, Daniel conhecia a revelação, Daniel é fiel na revelação, mas Daniel também, ele entende que ele não é digno de glória, ele não é digno de louvor, e que somente a Deus deve ser toda a glória, toda a honra e todo louvor. É tanto que no final do diálogo dele com o rei Nabucodonosor, o rei reconhece que não há Deus como o nosso Deus, não há rei como o nosso Deus, que não há Senhor como o nosso Deus. É dessa forma que devemos ser reconhecidos como servos do Deus verdadeiro. A Bíblia nos diz que na vinda de Cristo todo joelho se dobrará e reconhecerá que somente Jesus Cristo é o Senhor. Em Apocalipse 5,13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Por mais que muitas vezes nós seremos reconhecidos como cristãos, e isso nos acometerá perseguições, por mais que muitas vezes as pessoas irão buscar falar conosco em torno dos seus próprios benefícios próprios, em interesses próprios, contudo, mesmo diante desse sofrimento, um dia todas essas pessoas reconhecerão o nosso Senhor como Senhor. Um dia todos os reis irão se prostrar diante do Senhor. Irão dizer que a Ele a glória, o louvor e a honra pelos séculos dos séculos. Muitas das vezes, irmãos, muitas pessoas se aproximam de nós apenas quando estão perturbadas. Apenas quando estão passando por uma dificuldade. Muitas pessoas vêm à igreja apenas quando estão em situações difíceis. Assim como Nabucodonosor, diante desse sonho, dessa perturbação. Mas, após esse momento passar, essas pessoas se esquecem de Deus. Essas pessoas desprezam a Deus. Contudo, irmãos, nós não podemos desanimar por conta disso. Nós não podemos desanimar, porque muitas vezes ajudamos essas pessoas, e como vimos hoje pela manhã no ministério do apóstolo Paulo, essas pessoas nos desprezam, falam mal de nós, nos caluniam. Nós não devemos nos deixar desanimar por isso, porque nós estamos sendo reconhecidos como agentes desse reino. E isso é um privilégio, isso não é um fardo. Isso é um privilégio que Deus nos concedeu de sermos discípulos e fazermos discípulos para o seu reino. Isso é um privilégio que temos, porque um dia, quando Cristo voltar em glória, para os ímpios, para os réprobos, será tarde demais. Mas para os eleitos, para aqueles pelo qual o Senhor escolheu de antemão, e o Senhor regenerou por meio do seu Filho, Cristo Jesus, para esses, eles herdarão um reino eterno, quando em Apocalipse diz, e o domínio pelos séculos dos séculos, a expressão séculos dos séculos, quer dizer um reino que é eterno, um reino que não terá fim. Vale a pena ser reconhecido como agente desse reino. Vale a pena ser reconhecido como servo do Deus vivo. Vale a pena ser um agente desse reino. Porque esse reino, ele já foi inaugurado no sacrifício da cruz do Calvário. Esse reino já foi inaugurado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, o homem. Gostaria de trazer 3 breves aplicações. Irmãos, a primeira delas é que aprendemos nesse texto que todos os prazeres desse mundo são passageiros. Nabucodonosor era um homem poderoso e de muitas posses, mas mesmo assim não era feliz, pois não conhecia o Deus verdadeiro. Pois além de passageiros, os prazeres desse mundo não podem trazer pleno contentamento.
Daniel proclama a revelação de Deus, dizendo que todos os reinos desse mundo irão passar, mas somente o reino de Cristo será eterno. E que privilégio é fazer parte desse reino. Hoje nós já fazemos parte desse reino. Hoje nós já somos embaixadores desse reino. E que privilégio é fazer parte desse reino. Um reino que é eterno. Um reino que já foi inaugurado. Que privilégio é poder compartilhar sobre a palavra de Deus, sobre a revelação desse reino, anunciar esse reino. Talvez você se sinta desanimado. Talvez você se sinta triste e sozinho em muitos momentos da caminhada cristã. Mas lembre-se que esse reino já foi inaugurado e que esse reino avança por meio da Igreja de Cristo. E você é um agente na expansão desse reino. Você faz parte desse reino e você foi chamado para proclamar esse reino por meio da pregação genuína do Evangelho. Lembre-se que um dia esse reino será pleno. Lembre-se que um dia esse reino será concreto. E você fará parte desse reino eterno. Um reino onde não haverá dor. Um reino onde não haverá pecado. Um reino sem medo. Então mantenha o foco e tenha a esperança. Pois aquele que prometeu retornar virá. Aquele que disse que voltaria, ele retornará, cheio de glória e majestade. E o seu reino será eterno. Lembre-se sempre, a Babilônia, o exílio, não é o fim, mas somente parte do processo. E você tem que aproveitar a oportunidade de representar esse reino, de multiplicar os talentos por meio da proclamação do Evangelho. Você tem que aproveitar a oportunidade desse exílio para testificar de Cristo. O exílio não é o fim. O exílio faz parte do processo. O exílio é uma oportunidade de sermos fiéis ao Senhor e proclamar a sua palavra. O exílio não é o fim. Fazemos parte de um reino que é eterno. Segunda aplicação, irmãos, é que o cristão ele tem grande dificuldade em saber lidar com a política. Por exemplo, muitos negligenciam e dizem que não tem nada a ver por fazerem parte de um reino eterno. Outros, por outro lado, supervalorizam e colocam aquele partido, ou aquele político, ou aquele pensamento político, como se aquilo fosse cristianismo. Como se aquilo fosse a verdade absoluta. Contudo, essas duas maneiras de lidar são maneiras erradas. Nós não somos chamados para nos distanciar da sociedade. Nós somos sal. Sal serve para dar gosto, para salgar. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz: não peço que os tire do mundo, mas o livre dos mal. Por outro lado, assim como nós não podemos ser negligentes com isso, nós não podemos idolatrar a política. Nós não podemos achar que a política é um meio de salvação da humanidade. Achar que a esperança está em determinado político, ou em determinado partido, ou em determinada ideologia. Nós não podemos confundir isso com a fé cristã, alegando que, se nós apoiamos tal candidato, que nós somos de tal partido, é porque esse partido, todo mundo que faz parte aqui é crente, é cristão. Não, nós não podemos fazer isso também. Se enveredamos para um lado ou para o outro, estamos negligenciando, estamos pecando por omissão ou por idolatria. Se enveredarmos para um lado ou para o outro, estamos pecando por sermos negligentes ou por deixar o nosso coração ser guiado por paixões políticas. Devemos ser realistas em nosso envolvimento com a política, entendendo que ela não é a solução para todos os dilemas humanos. Daniel, nós vamos ver acerca dos demais textos, que ele se envolveu na Babilônia. Ele agora está na corte do rei. Assim como José se envolveu no governo do Egito, nós devemos se envolver, mas entendendo que o nosso coração não deve estar nessas coisas. Devemos ser realistas em nosso envolvimento com a política, entendendo que ela não é a solução para todos os dilemas humanos. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele dizia que a política é a arte do possível. E essa frase dele é muito interessante, quando ele diz: a política é a arte do possível. O cristão deve fazer o possível
para melhorar a sociedade. O cristão deve fazer o possível para que os princípios bíblicos sejam zelados. Mas isso não deve ser a esperança do seu coração. Ele deve entender que todos esses reinos passarão. E enquanto vivermos aqui, não existe reino perfeito, não existe governo perfeito. Porque todos eles irão lidar com a fome, irão lidar com a dor, com a corrupção, com a maledicência. O cristão deve buscar ao máximo, ao seu possível, melhorar a sociedade e que os princípios bíblicos sejam zelados. Mas isso não deve ser a esperança do seu coração. Ele deve entender que todos esses reinos passarão, mas o reino de Cristo é o reino eterno e perfeito. O cristão não pode colocar o seu coração nesses reinos. Também não deve se ausentar de levantar as bandeiras dos princípios bíblicos nesse mundo. Mas ele deve entender que todos esses reinos serão falhos. E todos eles cairão, porque haverá apenas um reino eterno, que é o reino de Cristo Jesus. A última aplicação, irmãos, é que devemos sermos reconhecidos como representantes do reino de Deus. Podemos ser favorecidos ou não por isso. Perceba, Daniel, ao ser reconhecido como representante desse reino, ele agora é escalado para um cargo superior. Não apenas ele, mas os seus amigos. Todos eles são beneficiados diante daquilo. Devemos ser reconhecidos como representantes do reino de Deus, podendo ser favorecidos, como Daniel foi, ou não. Não devemos ser guiados pelos favores, e sim sermos reconhecidos como representantes do reino. É tanto que esse Daniel, ele não se vislumbra em agora viver no palácio do rei. Ele não se vislumbra com isso, ao ponto de posteriormente ser lançado numa cova de leões, por não negar os seus princípios, por não negar a sua fé. Devemos ser reconhecidos pelo reino de Deus, nós sendo favorecidos ou não. O que importa é sermos fiéis, e fiéis até o fim. Devemos ser reconhecidos, e isso vai levar a pessoa a gostarem de nós. E as mesmas pessoas, e até outras pessoas, a nos odiarem. E às vezes, como eu falei, a mesma pessoa pode gostar de nós e depois nos odiar por sermos cristãos. Como o próprio rei Nabucodonosor é com Daniel. Ele aqui exalta Daniel, gosta de Daniel, mas em outros momentos ele tem raiva de Daniel. Assim é conosco, pessoas vão gostar de nós, pessoas vão nos perseguir, as mesmas pessoas em muitos momentos vão ser nossas amigas e depois vão nos maltratar. Contudo, a nossa visão não é ser reconhecido pelas pessoas ou receber favores da pessoa. A nossa missão é sermos reconhecidos como servos de Deus, as pessoas gostando de nós ou não. As pessoas nos favorecendo ou nos perseguindo, nós somos chamados apenas para sermos reconhecidos como servos de Deus, como representantes desse reino na terra. Essa é a nossa meta. A nossa meta é sermos identificados como cristãos. Nossa recompensa não é uma momentânea. Nossa recompensa não é um cargo. Nossa recompensa não é um momento que muitas vezes pode acontecer, como aconteceu com Daniel, como aconteceu com José. Mas a nossa recompensa, ela é incomparavelmente melhor. Ela é uma recompensa eterna. E ela é maior, imensuravelmente melhor, do que qualquer poder ou posição nesse mundo. É Deus que nos fez seus filhos por meio de Cristo. E a recompensa eterna é muito maior do que qualquer prazer, do que qualquer posição nesse mundo. Deus nos concede uma posição que é um privilégio, é de ser representante do seu reino e sermos feitos filhos de Deus mediante Cristo Jesus. Essa é a recompensa das nossas vidas. É assim que devemos ser identificados como cristãos, como representantes de um reino eterno. Gostaria de trazer a conclusão para encerrarmos, irmãos. Talvez você tenha colocado sua esperança de vida na política. Talvez você tenha colocado sua esperança em posições, em pessoas. Contudo, saiba de uma coisa: tudo isso um dia passará. Assim como a ilha país que eu falei e mencionei no início do sermão, passou, mesmo resistindo a 2 sequências de explosivos que os italianos colocaram para destruir, ela passou,
ela foi destruída pela força do mar. Assim os reinos dessa terra passarão, todos eles. Assim como o reino da Babilônia passou, o reino assírio, o reino da Macedônia, o reino romano, todos esses passarão. Todos os reinos humanos passarão. Contudo, virá um reino que é eterno. Talvez você tenha construído o seu próprio reino, como aquele homem. Talvez você idolatre a si mesmo. Você se acha o rei da sua vida. Você se acha dono da sua própria vontade, assim como Nabucodonosor. Talvez você ache que a sua casa, o seu ambiente de trabalho, seja o seu império. Talvez você se glorie nisso. Contudo, saiba que todos os reinos, inclusive o seu pequeno reino, inclusive o pequeno reino do seu coração, todos eles serão destruídos. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje você tem a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor da sua vida e ser feito parte desse reino. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte desse reino que foi inaugurado na cruz do Calvário. Hoje você tem a oportunidade de estar fazendo parte desse reino, um reino que será eterno. Mas um dia chegará que você terá que reconhecer o reino de Cristo. Você terá que se prostrar diante dele, mas será tarde demais. Você não fará parte do seu reino. Arrependa-se dos seus pecados hoje e tenha Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Todos esses poderosos do mundo passarão. Hitler passou. Outros grandes ditadores, grandes reis, grandes presidentes desse mundo passaram. E se eles não reconheceram Jesus como Senhor das suas vidas, eles irão sofrer uma eternidade de dor, de choro e de ranger de dentes. Eles irão se prostrar diante de Jesus e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, mas será tarde demais. Arrependa-se dos seus pecados hoje, creia em Cristo Jesus e venha fazer parte desse reino, um reino que é eterno, um reino que traz contentamento para as nossas almas, um contentamento que não é momentâneo, que não é circunstancial, mas um contentamento que temos em desfrutar da paz de Deus mediante Cristo Jesus. Faça parte desse reino, antes que seja tarde demais.